abençoado? Amém. Agradeço a Deus nesta noite pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Ele me oferece. Se for a Ele fiel até o fim dos meus dias, tenho por certo, junto com todos vós herdaremos a coroa da vida eterna. Nesta noite, louvo a Deus, estou feliz, irmãos, de estar aqui entre vós. Era uma dívida que eu tinha com este lugar. Ano passado, Deus preparou de estarmos eu e minha esposa aqui no Brasil, irmãos, e fiz uma viagem a Foz do Iguaçu, irmãos, para passar ali 2 ou 3 dias, e tinha feito um compromisso de congregar aqui. Temos aqui o irmão Osnei, que é da nossa mocidade, irmãos, e tinha feito este compromisso. Estava certo de estar aqui, mas eu estava em Hernandárias, no Paraguai, congregado. Quando acabou o santo culto, eu fui surpreendido com uma ligação, qual o Senhor tinha recolhido meu pai para o reino da sua glória. Eu estava no Paraguai, meu pai morava em São Paulo. Eu tive que pegar o carro, irmão, viajar direto para São Paulo, várias horas, para conseguir encontrar ainda na despedida do corpo. E foi no dia que era para estar congregado aqui. Então, uma coisa que aprendi, irmãos, se já sabia um pouco, reforçou um pouquinho lá na Europa, principalmente em Portugal. O português é um homem muito de palavra, irmãos, e eu tinha feito este compromisso de estar aqui. Queriam nos segurar hoje lá em Arapongas. Eu falei, não, irmão, hoje eu vou lá congregar, porque eu devo este pedido de desculpa para a Irmandade. Glória, eu estou feliz de estar aqui. Louvo a Deus, irmãos, no ano de 2001, irmãos, eu morava aqui em Arapongas, sou nascido em São Paulo, morei a minha juventude, e depois vim para Arapongas, moço, vivi uns 8, 9 anos em Arapongas, irmãos, e quando um dia meu pai, irmãos, ele era nosso irmão, nunca havia uma discussão dentro da minha casa, irmão, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho, irmão, sempre tivemos um lar de paz. Está aqui alguns irmãos da minha mocidade que conheceram bem a nossa casa. Mas da noite para o dia, irmão, meu pai, eu estava trabalhando, me ligou a minha mãe chorando, vem para casa correndo. Quando eu cheguei, meu pai estava com as malas prontas, e a minha mãe no sofá num canto falou, teu pai está indo embora de casa. Eu falei, mas como assim? Ele não disse muitas palavras, pegou as malas, tive que levar ele para a rodoviária. Resumindo, irmão, meu pai saiu de casa, foi embora, deixou a família. E um moço novo, tinha 18 anos na altura, caiu sobre mim um peso muito forte da responsabilidade de uma casa. Irmãos, meu irmão estudava no estado de Minas Gerais, tudo que eu ganhava era para pagar aluguel. Eu morava numa casinha de madeira, aleluia, o que eu ganhava eu pagava o aluguel, irmãos, e não tinha mais dinheiro para comer, para pagar água, para pagar luz. E olhando como jovem, eu pensei no meu futuro, falei, o que vai ser de mim? Sem pai, aleluia, não ganho para pagar um aluguel, o que vai ser de mim? Irmãos, fui na igreja, e bem-aventurado é aquele que vem aqui buscar a resposta de Deus. Eu sou músico, mas naquele dia eu não tive força, sentei no fundo da igreja, Deus mandou a palavra e disse, eu não preciso da condição do teu pai para te abençoar. Glória, tudo que você está passando é uma preparação para o que eu vou fazer na tua vida. Eu guardei aquela palavra, mas aquele que está passando prova, quando vem uma palavra de benção, ele sempre pensa que é para o outro, porque ele olha a condição dele. Resumindo, irmãos, eu fiz um acordo com a minha mãe, falei, eu vou fora do país 1 ano, eu vou ganhar um pouco de dinheiro, eu vou ficar 1 ano lá. Eu chamo minha mãe de mãezinha, eu falei para ela, mãezinha, eu vou 1 ano, depois de 1 ano eu volto, a gente vai viver a nossa vida, e a senhora não vai ficar desamparada. Fiz tudo o que tinha para fazer para ir embora para os Estados Unidos, irmão. Está aqui o irmão Frank, companheiro também. Naquele dia ele estava comigo numa reunião de mocidade, e ele não sabia. Eu fui buscar a palavra para mim ir embora para os Estados Unidos, emprego arrumado, já sabia quanto que eu ia ganhar, aonde eu ia morar, estava tudo certo, irmão. Eu só precisava do carimbo da palavra. Mas uma coisa eu aprendi, ai daquele que anda pelo seu desejo. Glória, se você está aqui com desejo de alguma coisa, primeiro queira saber qual é o desejo de Deus. Glória. E eu fui na reunião, lá no meio da orquestra, Deus tomava o servo de Deus, irmão, glória, na palavra, e dizia assim, entrou alguém aqui, você está perguntando por que você está passando tudo isso na tua juventude? É porque você é um fruto de exportação. Você vai embora do Brasil, irmão. Eu não pulei porque não podia. Falei, é comigo, glória. E ele disse, é da minha vontade você ir embora. Irmão, para mim, no meu entendimento, glória, eu já queria que a palavra acabasse, e aleluia, para mim já estava bom. Eu ali no banco eu já comecei a
pensar no outro dia, eu vou na agência, vou comprar viagem, vou fazer isso, esqueci da palavra. Ele deu assim um tapa, deu uma palmada e falou, mas presta atenção uma coisa, tem um porém. Eu falei, Senhor, que porém é esse? Você não vai para o país aonde você está querendo ir. Glória. Eu falei, Senhor, mas eu não conheço outro lado. Ele falou assim, você vai para um país que fala a mesma língua que você fala. Quando eu ouvi aquilo, irmã Dada, eu confesso, se é um lugar que eu nunca nem pesquisei, era Portugal, irmão. Não conhecia ninguém, não queria, irmão, não tinha desejo. E eu no banco fiquei pensando, país que fala a mesma língua que eu falo. Eu fui lá na África, lembrei de Moçambique, Angola. Falei, Senhor, tem misericórdia, Moçambique, Angola, como é que eu vou ganhar dinheiro lá? Eu sei que a situação lá é difícil, Senhor. E na palavra Deus disse assim, fique em paz, eu tomarei alguém que não me serve e vai te dizer para onde você vai. Glória. Outro dia, irmãos, resumindo, eu fui buscar o preço da passagem para a América. Quando eu sentei para ver o preço da passagem, falei para a mulher lá em Arapongas, eu quero uma passagem para Boston, lá nos Estados Unidos. Ela falou, nossa, muito bom, o que você quer fazer lá? Eu falei, vou lá trabalhar 1 ano para ganhar um pouco de dinheiro. Tá bom. Ela começou a digitar no computador, fechou, aleluia, o computador e disse assim, por que você não vai para Portugal? Glória. Ela falou, Portugal, esta presença que está aqui invadiu o meu coração. Eu disse para ela, Portugal. Ela falou, Portugal tem trabalho e você vai se dar bem lá. E ela falou, você não vai passar só 1 ano não. Começou a pregar para mim, irmão. Resumindo, irmão, 1 mês e meio depois, eu estava descendo na cidade de Lisboa, em Portugal, sem conhecer ninguém, com uma mala, com meu violino nas costas, mas com a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter, a palavra de Deus dentro do meu coração. Na despedida do aeroporto em Londrina, a minha mãe, as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, vão entender o que eu vou dizer. Uma mulher, quando ela é abandonada, irmãos, ela se sente a mulher, aleluia, mais triste da vida. Eu olhava para minha mãe e eu dizia, eu vou perder ela, porque ela não vai aguentar essa pancada. Mas irmãos, glória a Deus, nas alturas, no dia que eu fui despedir lá no Conjunto Ulisses Guimarães, eu era auxiliar de jovem, a palavra que veio foi José no Egito, e o Senhor disse assim na palavra, José, ele tinha o pão na mão, o trigo estava na mão dele de todo o Egito. E eu no meu banco entendi isso para o lado material. E Deus dizia assim, eu vou colocar o trigo na tua mão naquele país. Aleluia. E o que eu vou fazer na tua vida é como foi na vida de José. Vai estender sobre a tua família. Vai amparar a tua casa. Glória, vai me servir. Glória. E lá a palavra de Deus disse, lá você vai encontrar 2 felicidades. Uma é material e a outra é espiritual. Eu agradeço a Deus, irmão. E fui despedir da minha mãe no aeroporto. Ela não conseguiu ficar de pé. Ela caiu encostada numa parede chorando. Eu indo para a aeronave e eu chorava. Aleluia, a aeromoça ainda falou para mim, não precisa ficar com medo não, o voo é gostoso. Mas eu não estava com medo, eu estava olhando para minha mãe, porque aqui dentro eu sempre aprendi que tinha que amar a mãe e o pai. Glória. Eu fui, irmão, naquela expectativa, cheguei naquele país sem conhecer ninguém, e o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. A felicidade material que Ele falou, que eu entendo assim, 6 meses que eu estava naquele país, eu fui fazer uma visita na cidade do Porto. Eu morava em Leiria, uma cidade menor, a 200 quilômetros, e eu sabia que no Porto tinha igreja grande assim, e eu falei, eu preciso ir lá, glória, eu quero conhecer a mocidade. Eu sempre fui muito envolvido com a mocidade, irmão, e eu fui para o Porto, e quando acabou um culto em Matosinhos, tem muitos irmãos aqui que por certo conhecem, uma igreja onde é feita as reuniões gerais anuais de ensinamento da Europa, aleluia, acabou o culto aqui, um irmão me saudou e falou, vamos fazer uma visita comigo. Eu estava com mais 2 companheiros, depois eu levo vocês na rodoviária. Tá bom. Quando eu entrei numa casa, veio uma moça com um violão na mão, irmão. Eu nunca pensei que eu ia encontrar uma portuguesa que tocasse violão. Glória. Quando eu olhei ela tocando violão, dedilhando violão, cantando hino, uma virtude me tomava. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era sentir a presença de Deus, e com permissão do ministério, irmão, eu vou passar isso daqui para a Irmandade, porque eu vou falar de mim, irmão, não posso falar dos outros, mas eu muitas das vezes não dava valor, irmão, na fartura que nós temos aqui. Glória. Quantas das vezes eu chegava numa igreja cheia como essa, não tinha lugar para me tocar. Às vezes eu falava, nossa, para que tem irmão aqui, eu não tenho lugar nem para sentar. Quantas vezes quando eu cheguei lá, era o único músico, não tinha organista, eu era auxiliar de jovem de 30 crianças ali no Ulisses Guimarães. Eu reclamava porque na central dava mais excitativo. Minha primeira
primeira reunião de jovem em Portugal foi com 2 crianças. Não tinha músico, não tinha organista, não tinha auxiliar de jovem. A igreja não tinha porteiro. Glória. O cooperador de jovem demorou 3 meses para perguntar meu nome. Glória. Não é porque é má pessoa não, irmão. Não é isso não. É porque eu precisava aprender isso. Glória. A dar valor na fartura. A dar valor numa saudação. A dar valor tá ali o Osnei. Quantas vezes o pai dele, irmão Barroso, parava o carrinho velho dele lá na porta de casa, na Aparecida, e dizia: irmã Regina, o irmão Fábio, o irmão Carlos não foi na reunião. Eu vou falar a verdade, irmão. Eu dizia lá dentro de casa: irmão Barroso deve achar que eu sou alguma criança para vir aqui na porta da minha casa perguntar por que eu não fui na reunião. O dia dessa reunião que o irmão não perguntou meu nome, eu fui orar quando cheguei na pensão. Falei: Senhor, que falta de amor. Esse irmão não perguntou nem meu nome. O Senhor falou comigo com voz humana. Você não reclamava que o meu servo ia lá na porta da tua casa perguntar que você não foi na reunião? Agora você está reclamando que esse não perguntou teu nome. Aqui você vai aprender a me servir. Eu agradeço a Deus, não tenho vergonha não, irmão. Portugal para mim tem sido uma escola. E 6 meses, quando eu vi a irmãzinha tocando violão, nós dobramos o joelho, uma virtude nos tomava, irmão. Eu queria ser visitado por Deus, que eu estava morrendo espiritualmente falando, mas de repente essa virtude que me envolveu, e como se tivesse uma pessoa do meu lado, uma voz falou comigo: meu servo, essa moça que está tocando violão é tua esposa. Glória. Agradeço a Deus. A felicidade material, 1 ano, irmão, o Senhor preparou meu casamento, me casei. Eu sou o único português falsificado. Ela é portuguesa verdadeira, está aqui, irmão. Me preparou uma companheira, irmão, zelosa, aonde tem nos ajudado bastante, irmão. E a felicidade espiritual, eu busquei muito aqui o selo da promessa com evidência de novas línguas. Se falasse para mim que orar debaixo da árvore para buscar a promessa, eu estava correndo, irmão, que eu queria ser selado. E lá, numa busca dos dons na cidade do Porto, o Senhor desceu e selou minha alma com a promessa. Eu louvo a Deus, irmão. Desse 1 ano, já vai completar agora em fevereiro 22 anos que eu estou em Portugal. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque nesses 22 anos eu tenho visto muita obra, irmão. Aleluia. Eu sinto de contar uma obra, como me dá licença, irmão, também. Essa obra marcou a minha vida naquele lugar, irmãos. E eu sei, eu conheço, ainda que é a primeira vez que eu estou aqui, mas a fama desse lugar é fama boa, irmãos. E eu sei que a irmandade que está aqui acredita na palavra, acredita em anjo. Glória. Existe diversidade de anjo, irmão, e a palavra ela cumpre na vida do seu povo. Para mim, Deus, naquela manhã que eu me despedi, irmão, o Senhor falou que em Portugal ia colocar um anjo na minha vida. Não era anjo de luz, era anjo que eu ia tocar nele, eu ia comer com ele, eu ia andar no carro dele, e ia colocar um anjo para me beneficiar. Eu guardei a palavra. 3 meses que eu estava em Portugal, tinha um irmãozinho que foi comigo, irmão, era crentinho novo, e nós um dia, num domingo de manhã, irmãos, eu estava sentado numa praça da cidade, muito frio, depois da reunião de jovem, nós sentamos, e como eu falei para a irmandade, eu ia passar 1 ano, então eu já estava fazendo um projeto para minha vinda embora. Eu não queria saber que Deus falou para mim que não era 1 ano, Deus falou para mim que eu não voltaria tão cedo, irmão, mas eu lutava com a palavra, porque eu pensava na minha mãe. Então eu falava para ele: Carlinho, 7 meses, 8 meses nós estamos indo embora, eu vou embora. E conversando, e a conversa do cristão não pode ser igual a conversa do mundo, irmão. Nós não temos que ficar, irmão, me perdoa, irmão, a nossa conversa não tem que ficar falando de futebol, política, cada um tem a sua, irmão, opinião, tá tudo certo, mas a nossa conversa tem que ser de Deus, céu, vida eterna, irmão, contar obra, glória. E eu estava na praça falando com o irmãozinho, contando obra para ele. De repente, irmão, eu vim do interior, eu nunca tinha visto carro importado, eu vi no canto da praça que parou um carrão, hoje eu sei o nome da marca, mas eu não conhecia, e me chamou muito a atenção, um carrão, irmão, e desceu um senhor, o europeu é muito normal, andar de terno e gravata, lá eles falam fato, andar de fato, gravata, desceu um senhor muito bem vestido, irmão, cabelo grisalho, muito bem penteado, aleluia, e me chamou a atenção. Eu cutuquei o irmãozinho, falei: ei, Carlinho, olha que carrão, imagina se nós andássemos num carrão desse um dia. Ele brincou, falou: só se for para lavar ele, porque andar num carro dele, porque quando está aprovado nós só pensa no pior, irmão. E eu agradeço a Deus que aquele senhor passou perante nós assim, entrou dentro de uma sala, aleluia, e daqui a pouco, não deu 5 minutos, ele voltou. Quando ele passou, ele fazia assim com a cabeça. Mas, irmão, eu estava conversando, continuei contando a obra, ele entrou no carrão e eu disse: ei, Carlinho, a nossa benção está indo embora, nós não vai nem lavar o carro, glória. Mas de repente ele ligou o carro, desligou, abriu a porta, desceu, voltou e parou de frente conosco, glória, e falou assim, muito educado: peço desculpa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei: com certeza. Vocês são crente? Glória. Um português
vez, irmão, e eu usei essa expressão, saiu, irmão, eu disse: crente todo mundo é, até o que não acredita em Deus ele é crente, ele crê que Deus não existe. Eu sou servo de Deus, glória, eu sirvo a Deus por fé na congregação cristã. Ele levantou a mão para o céu, irmão, olhou assim, os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse: eu não acredito que na minha cidade, no meu país, eu encontrei alguém da congregação, glória. Na hora que ele falava assim, o Senhor me trouxe aqui em Arapongas, Deus tomando a boca de um caçula, que mal sabia ler, aleluia, e dizendo assim: eu vou colocar um anjo no teu caminho. Eu falei: Senhor, é o anjo, glória. Ele falou: posso sentar um minuto, glória. Irmão, perdoa, não dá para resumir muito essa obra, porque ela tem algumas particularidades. E ele sentou num banco sujo, sentou com aquele fato tão chique, e começou a conversar conosco, e falou assim, eu falei: o senhor é crente também? É da congregação? Ele falou: não, a minha mãe foi da congregação. Eu morei 35 anos no Brasil, no estado de Minas Gerais, glória. Eu recitei salmo, eu ia na reunião de jovem, eu não sou batizado, mas a minha mãe foi serva de Deus até o fim dos seus dias, aleluia. E ele contando aquilo, irmão, o Senhor visitava meu coração, e ele falou: sabe, eu hoje de manhã saí de casa, uma voz falou comigo e disse: vai no teu escritório. Eu vim, quando eu entrei no escritório, eu olhei tudo certo, falei: você está ficando louco, João, o que você veio fazer um domingo no escritório? Quando eu passei por vocês no banco, eu ouvi vocês falando de Deus, glória. E quando eu sentei no meu carro, agora eu sei que quem falou comigo foi o Deus que vocês servem, porque lá na minha juventude eu era pobre, aleluia, minha casa tinha 8 irmãos, glória, eu sou o mais velho, e na casa do pobre, quando tem um bocado de comida, a mãe vai dividindo para o menor, e vem vindo, e quantos dias eu não tive o que comer, glória. Um dia me deu desespero, eu subi num monte, numa pobreza extrema, ele contando para nós, irmão, e disse assim, eu gritei e disse: Deus, se tu existe, me faz rico, glória, porque se tu me fizer rico, eu vou viver a minha vida inteira para realizar o sonho das pessoas, aleluia. Irmandade, presta atenção, quando Deus quer honrar alguém, Deus honra, aleluia. Eu ouvindo aquilo, ele disse para mim, quando eu liguei o carro indo embora: o Deus de vocês falou comigo, você não pediu para ser rico, eu fiz você rico, você tem tudo, e lá naquele banco tá 2 moços que são meus servos, realiza o sonho deles, glória. Ele levou nós dentro do escritório, eu nunca sentei numa cadeira tão chique na minha vida, irmão. Ele pegou uma caneta dourada, o que eu estou contando aqui está aqui, minha esposa, ela conheceu ele, irmão, aleluia. Ele pôs um papel branco em cima da mesa, e se eu perguntar aqui para a Irmandade, chegar alguém para você e perguntar: eu quero realizar o teu sonho, qual é o teu sonho? Irmãos, quando ele começou a falar assim, aleluia, eu não vou mentir, eu brinco um pouco, eu lembrei do carrão dele, falei: Senhor da glória, aquele carrão dava um jeitão. Mas irmãos, quando ele falou assim, realizar o teu sonho, eu fechei os meus olhos e lembrei da minha mãe, que eu deixei ela numa cama, glória, depressiva, glória a Deus, nas alturas eu baixei os meus olhos. Ainda bem que ele perguntou primeiro para o Carlinho, falou: qual é teu sonho? E aquele que está aprovado, ele não sabe pedir, irmão. O sonho do Carlinho, ele estava desempregado, fazia 2 meses. Ele falou: meu sonho é trabalhar. Olha que sonho que ele pediu. Falou: meu sonho é trabalhar. Mas irmão, bem-aventurado é aquele que sabe pedir, glória. Porque às vezes nós olhamos pelo lado material e Deus quer entrar por outro caminho, glória. E ele olhou para o Carlinho e falou: o que você sabe fazer? Eu sempre trabalhei em escritório. Ele falou: então o teu sonho eu realizo agora. Você começa a trabalhar comigo amanhã, glória, aleluia. E falou para ele: quanto que foi teu último salário aqui? Aleluia. Ele falou: foi 500 euros. Para você eu pago 1.000 euros, glória. Há 20 anos atrás, irmão, glória, aonde estava sendo a troca da moeda, do escudo para o euro, irmão, já era um milagre. Quando ele virou para mim, eu falei: ô seu João, eu tenho tanto sonho que eu não consigo escolher nenhum. Ele falou: é? Eu falei: é. Sabe, seu João, e contei um pouquinho a história da minha vida e da minha mãe. Ele olhou para mim e eu falei: seu João, eu fiz um acordo com a minha mãe. Antes de eu ir embora de Portugal,
a minha mãe vai vir para Portugal passar um mês comigo e depois ela vai embora. Então o meu sonho nesse momento, porque eu vou embora, seu João, o meu sonho é um dia trazer a minha mãe aqui para passar um mês para mim ir embora. Ele escreveu no papel assim: viagem para Portugal. Glória, eu agradeço a Deus, irmãos, glória, que aquele homem, Deus tomou a boca dele, ele pousou a caneta, apontou o dedo para mim e falou: de Portugal você não vai embora tão cedo. Eu olho nas tuas mãos e vejo trigo. Glória. Eu morava num apartamento com 15 pessoas, irmão, brasileiro de tudo quanto é lado que vocês puderem imaginar. Conversamos um pouco e ele falou: eu quero levar vocês embora. Já começou a realizar meu sonho. Eu andei no carrão, glória. Quando ele chegou no apartamento, ele falou: eu quero conhecer aonde você mora. Falei: jamais, seu João. A única coisa que tinha dentro do apartamento era colchão e cobertor, irmão. 15 pessoas, 3 quartos na casa. Imagina o que era, irmão. Falei: não, seu João, seu Vasco, não, eu quero conhecer. Você já vai entender por quê. Ele subiu, irmão. Ele deu uma voltinha no apartamento. Ele falou assim: amanhã você trabalha? Eu falei: não, estou de folga. Amanhã eu vou passar a pegar o Carlos. Eu quero que você vá comigo no lugar. Irmãos, eu agradeço a Deus. Irmãs, ouçam bem isso. Ele falou para mim assim: glória a Deus, a tua mãe é como a minha mãe. As mulheres da congregação provadas são chamadas mulheres de Deus. Ele disse: a tua mãe é uma mulher de Deus. E pegou eu no outro dia, saiu fora da cidade e chegou num lugar, irmão, aleluia, era uma imobiliária. E ele chegou, eu vi que ele conhecia o dono da imobiliária. Ele falou: seu Fernando, pega a chave do apartamento tal, assim, no andar tal. E o irmãozinho perguntou para ele: o que vai fazer? Eu falei: ele vai mudar e vai chamar nós para fazer a mudança, nós vamos ganhar um dinheiro. Glória, aleluia. Mas eu não sabia até ali que era o anjo, irmãos. Aleluia. Vale a pena, irmãs, vale a pena chorar e esperar no Senhor. Eu agradeço a Deus que ele pegou a chave. Cheguei num apartamento, eu nunca tinha visto uma lareira num apartamento, irmão. Lá é habitual, mas eu nunca tinha visto. Apartamento, coisa mais linda, garagem individual embaixo, no centro da cidade. Ele falou: você gostou desse apartamento? Eu falei: seu João, você vai mudar para cá? Ele falou: eu não preciso disso não, rapaz. Minha casa tem 3 andares, tem 8 quartos, glória. Eu tenho 5 carros na garagem, glória. Eu não preciso disso para nada. Esse apartamento é para você, glória. Eu falei: seu João, não, eu não tenho condição de pagar isso daqui. Ele falou: você não está entendendo, eu sou rico, aleluia, e eu vou realizar o teu sonho, porque do outro lado do oceano tem uma mulher provada, que ela precisa ser exaltada. Glória a Jesus das alturas. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele voltou na imobiliária, mandou fazer um contrato e disse: você nunca cobra esse rapaz. Se ele não puder pagar, você cobra a mim que eu pago. Fez um cheque em branco, um homem que eu nunca vi na minha vida, irmão. Levou nós numa loja, chamou um funcionário, falou: pega um papel e uma prancheta e uma caneta. E onde ele andava, ele falava para mim: você gosta dessa cama? Eu dizia: bonita. Ele falava: separa essa cama. Você gosta de... E foi perguntando tudo que a armadilha imaginar que uma casa precisa. Aquele homem foi perguntando e eu fui entendendo, irmão. E chegou a um ponto que eu deixei de olhar para o produto e comecei a olhar para o preço. Chegou num lado, eles falam frigorífico, que é geladeira. Uma geladeira maior que eu, assim, uma grandona. E quando ele falou: você gosta desse frigorífico? Eu olhei o preço e do lado tinha uma pequenininha, bem baratinha. Falei: seu João, eu gosto mais dessa daqui. Ele falou para mim: mas se você fosse rico e tivesse dinheiro, qual que você comprava? Falei: eu comprava essa mais cara. Então é essa que eu vou comprar. Eu agradeço a Deus, irmão, que no final ele viu 3 pedaços de madeira e falou: escolhe um. Eu escolhi um todo em verniz, lindo. Ele falou pro rapaz: faz 2 jogos de quarto, guarda-roupa de 6 portas, espelho no meio, eu quero mármore em cima da mesinha de cabeceira, da penteadeira, tudo de primeira. Dentro de 15 dias eu quero que você entregue todos esses móveis nesse endereço. Era a casa que ele tinha separado para nós, irmão. Falou para mim: vamos realizar o teu sonho agora. Irmão, no dia que eu sentei com ele, que ele estava ligando na agência para comprar passagem para minha mãe. Minha mãe tinha saído daqui do Paraná, tinha ido para São Paulo, na Água Rasa, trabalhar de governanda na casa de uma irmã. Naquele dia minha mãe estava congregada em cima da galeria. Deus mandou a palavra e tomava o servo de Deus e dizia: irmã que está aí na galeria, que o diabo está falando que a tua vida acabou, a segunda glória é melhor do que a primeira. Agora eu estou tomando alguém do outro lado do oceano em forma de anjo, para você saber que vale a pena esperar na minha palavra.
Marca aí, 15 dias. Você está entrando num pássaro de aço, está chegando do outro lado do oceano. E para você saber que sou eu, vai ter um homem, irmã, não tinha contado nada para minha mãe. E Deus tomava, não vai ter um homem com um carro importado na porta do aeroporto. Vai abrir a porta para você e vai dizer: serva de Deus, seja bem-vinda, vida nova. Eu agradeço a Deus. 15 dias depois, sem minha mãe saber de nada, o seu João acordou de manhã e falou: eu quero ir buscar a tua mãe com você. Falei: seu João, pelo amor de Deus, tudo que o senhor já fez, eu quero buscar a tua mãe. Eu fui de carro importado buscar minha mãe. Parou na porta do aeroporto. Quando a minha mãe chegou, aleluia, se sentindo a mulher mais desprezada do mundo, 25 anos de casamento, irmão, o diabo passou, arrastou, mas a palavra ele não derrubou. Glória, aleluia. Quando chegou eu naquele ímpeto de filho, irmão, eu fui, irmão, querer abrir a porta do carro. Ela olhou e falou: quem é? Eu falei: depois eu te conto, é um anjo que Deus colocou na nossa vida. Quando eu fui abrir a porta, ele falou: não mexa na porta. O português é bem direto. Eu falei: por que, seu João? Porque eu quero abrir a porta para ela. Deus vai em detalhe. Ele abriu a porta e disse: serva de Deus, seja bem-vinda. Aleluia. A segunda glória é melhor do que a primeira. Minha amiga, a minha mãe chegou num apartamento mobiliado no centro da cidade. Deus mudou a história da minha mãe. Ela viveu 8 anos em Portugal, irmão. Lá o Senhor preparou um esposo para ela, um companheiro, um anjo de Deus. E eu estou aqui hoje glorificando o Senhor. Seu João congregou comigo, eu visitei a casa dele, aleluia. A minha esposa conheceu ele, aleluia. O que Deus deu na boca dele se cumpriu. Vai fazer 22 anos que eu estou lá, aleluia. Eu estou aqui glorificando o Senhor. Irmãos, em 2014 o Senhor nos separou por misericórdia para o ministério de cooperador, irmão, do ofício. Eu atendo, irmãos, uma localidade, morei no Porto 15 anos, ia 140 quilômetros para atender o culto. Meu primeiro culto, quando eu atendi 9 almas dentro da igreja, era toda a irmandade, não tinha mais um músico, não tinha organista. A minha esposa é organista, quando ela ia, ela tocava. Eu não morava na cidade. Eu olhei aquilo e falei: Senhor, um lugar frio, um dos lugares mais frios que tem em Portugal, onde neva. Falei: Senhor, isso daqui não vai ter prosperidade. O que vai ser de mim nesse lugar? Mas, irmãos, eu agradeço a Deus. Já passou, vai fazer 9 anos que Deus dá a graça de estar lá com aquela irmandade. Há 6 meses atrás foi a nossa Santa Ceia. O Senhor deu a graça de chegar à mesa 141 almas. Glória, aleluia. Somos mais de 40 músicos. O rodízio da organista já dá mais de 14. Glória. Tem ancião, tem 2 diáconos, encarregado regional, encarregado local. Os irmãos que tiveram na Europa sabem que isso é um milagre. E eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Os transmito saudação da nossa comum cidade de Viseu, região centro-norte do país. Vocês esqueceram do nome? Lembra da região que neva, o lugar turístico lá? É lá, irmãos. Visita nós, daquela irmandade. Irmãos, Deus deu a graça, mesmo como cooperadora, nós fazíamos um cultinho misto, porque tinha 2 crianças, irmãos, e ali começamos. E hoje já recita na reunião de jovens mais de 60 recitativos, irmão. Deus está mandando o povo de tudo quanto é lado. Ano passado, em plena pandemia, o Senhor preparou na nossa comum 7 batismos, irmão. Chamou 35 almas. Glória. Ainda um mês atrás teve outro batismo. Esse ano já teve 4. O Senhor chamou 8 almas nas águas do Santo Batismo. Muita obra, irmão. Muita coisa linda Deus está fazendo. E eu louvo a Deus, irmão, desta irmandade. Também Deus deu a graça de nós este ano visitar alguma irmandade em alguns lugares. Estive, irmãos, agora recentemente em outubro. Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Eu tinha um desejo de conhecer a Grécia, irmão. Eu tinha um desejo de ir lá onde fala na palavra de Deus que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. Deus me deu a felicidade, junto da minha esposa, de estar lá. Congreguei com a irmandade de Atenas. No retorno passei por Bolonha. Enfim, irmão, de algumas localidades, mas principalmente da nossa comum. Eu vos transmito saudações com a santa paz de Deus. Amém.
Orai por nós, irmãos, para que o Senhor nos ajude. No próximo dia 30 estaremos retornando para Portugal. Estou indo embora feliz, irmãos, contente de poder estar aqui junto com esta irmandade. Irmãos, é que o tempo não dá, mas muita coisa linda Deus está. Obra de conversão que nos assusta, irmão. Deus deu a graça de estar em Manchester. Eu contemplei uma obra de conversão com um iraniano, irmãos. A irmandade sabe que o povo iraniano tem uma cultura, irmão, muito própria, irmãos, e nós temos que respeitar, cada um tem a sua fé, mas eu contemplei, irmãos, o Senhor convertendo um iraniano que está lá em Manchester. Na próxima vez que Deus preparar, nós vamos contar para a irmandade. Mas, irmãos, uma coisa é certa: Deus está chamando aqueles que são seus, glória, para a vinda dele, para que nós possamos deixar este mundo de ilusão e alcançar a tão esperada vida eterna. Nas nossas orações não nos esqueceremos da querida irmandade. Louvo a Deus por tudo e também levo as vossas saudações para aquela irmandade. Com a santa paz de Deus, Deus seja louvado. Amém.